E pensando um pouco aqui, refletindo sobre autoridade, né? Eu trouxe o texto de Mateus capítulo 8, onde o centurião reconhece que Jesus é autoridade. Então, assim, olha, eu já disse isso para vocês em outro vídeo, mas faz um tempo já, mas eu vou falar de novo. Então, a autoridade não é sobre impostação de voz, não é volume de voz, né? Não é aquela autoridade na voz ao falar, sabe? Mas autoridade é algo investido. Então não é sobre isso, é sobre ser autoridade. É ter autoridade investida. Entende, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui de autoridade. Sabe quando você vai numa estrada e ao longe você vê o guarda, ele só faz assim, ó. Aí você já entendeu. Ele não precisa falar nada. Você já entendeu que ali é uma autoridade e você obedece. Entendeu? E com as coisas espirituais, as coisas de Deus, é assim. Ele nos reveste de autoridade. E às vezes, eu falo isso também, pessoal, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa eloquente, vamos dizer assim, uma pessoa fervorosa quando ora, sabe? Aquela pessoa que ora com a voz alta, aquela oração imponente, vamos dizer assim. Eu não sou assim, sabe? E às vezes eu ficava um pouco, assim, chateada, né? Um pouco triste. Poxa, no início da minha conversão, né? Eu pensava assim, eu acho que, né, eu precisava orar assim, né, como a maioria dos irmãos oram. Tinha aquela coisa, aquele desejo de ser assim, mas Deus, ele foi tratando comigo e hoje eu entendo que não é necessário, entendeu? Se você ora, amém, tudo bem, mas se você também, mas se você não ora, assim, se você tem uma oração mais, com palavras mais amenas, né? Ou às vezes ora mais em silêncio, isso não significa que não há poder de Deus em você e em mim, entendeu? E então, quando nós somos autoridades espirituais, né, quando somos revestidos do poder de Deus, às vezes nós fazemos uma oração simples. Aí quando você percebe, Deus ouviu, entende? Eu também fiquei pensando sobre isso porque eu orei algo ao Senhor ontem e acho que eu nem disse palavras, mas eu fiquei falando com Ele em espírito. E hoje eu vi que Deus, Ele me atendeu. Eu vi uma mudança numa situação. Eu fiquei tão feliz, eu falei, Senhor, me perdoa, né? Porque às vezes a gente ora e a gente parece que não ora assim com aquele sentimento fervoroso, mas Deus ele atende, Ele ouve, entendeu? Ele compreende a, a nossa alma, o nosso espírito. Tem um texto que diz assim que o Espírito intercede junto a Deus. Quando nós não sabemos orar, né, como orar, mas o Espírito, ele nos ajuda. Entende, pessoal? Então, olha, aí eu tô aqui com o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 10, no versículo 19, Jesus diz assim: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus, ele nos reveste de poder. Mas esse poder, ele não é manifesto assim, não tem um estereótipo, isso que eu quero dizer. Mas quando nós somos autoridades espirituais, Deus, ele nos usa, entende? Então pense sobre isso, receba aí o poder de Deus, que você seja
autoridade espiritual. Onde quer que você vá, né? Se de repente você está em algum lugar que você não pode ficar falando palavras, mas ore em espírito, que Deus, ele está com você. Entende? E que Deus te abençoe hoje e sempre.